A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Do custeio da uva no sul ao manejo do gado verde no norte. Soluções do Sicoob para o agronegócio. Só quem nasceu no agro entende do seu negócio. Sicoob, faça parte. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Rodrigo. Rodrigo, a gente está vindo um pouquinho mais tarde em dezembro, né? Mas vamos trazer agora as notícias de novembro relacionadas ao clima. E o que a gente já pode adiantar para o pessoal é que coisa boa a gente não tem, né? Como a gente, nos meses atrás, a gente teve essas situações de temperaturas elevadas, novamente em novembro, a mesma situação. A exemplo aqui de Varginha, o normal era 21,9, deu 23,9. Carmo de Minas, 19,7, deu 21,3. Boa Esperança, 22,4, deu 25,5. E Muzambinho, 20,7, deu 22,7. Então, na média da região, a gente teria uma temperatura de 21,2, deu 23,4. 2 graus acima da média. O mês anterior também, o mês de setembro, a gente teve 3 graus acima da média. Outubro, 2 graus, né? E novembro agora com 3 graus. 2 graus. A precipitação, ela variou na região, algumas regiões com precipitação acima e outras abaixo. Varginha choveu um pouco abaixo da média, o normal era 174, choveu 167. Carmo de Minas, 197, choveu um pouco acima, 202. Boa Esperança, 186, na estação choveu apenas 53. Nós tivemos um veranico em novembro, né? Para aquela região, né? Aquela região a margem de Furnas, que a chuva foi um pouco mais irregular, né? Principalmente ali onde está localizada a estação de Boa Esperança, a gente, choveu bem abaixo da média histórica. E Muzambinho, 183, choveu acima da média, 256. Mas na média dessas 4 regiões, o normal seria 185, choveu 170. Choveu um pouco menos. Essa margem puxando para Boa Esperança ali, eu estava conversando até com o Alisson, Rodrigo, fica muito visível. Tem um produtor que eu vou que ele tem em Nepomuceno. Parte da fazenda dele é saindo para Coqueiral e indo. A outra parte é mais indo como se fosse saindo de Nepomuceno para querer vir para o lado da Fernão Dias. Sim. É gritante a diferença das duas situações. Nós estamos falando do mesmo município, separado aí, vamos pôr 7, 8 quilômetros uma fazenda da outra, e a diferença, a hora que você vê em queda de chumbinho, em vigor de lavoura, o que elas estão sentindo é muito grande. Principalmente aí com essas altas temperaturas, né, Xande? Essas regiões aí que foram menos favorecidas com a chuva, né, estão sentindo bastante. Então, assim, para a gente pegar a Varginha, ainda tem um armazenamento de 20 milímetros ao final de novembro. Carmo de Minas e Muzambinho está com quase que 100% aí de armazenamento. E Boa Esperança, que já estava em déficit devido a essa baixa precipitação e uma elevada evapotranspiração, o déficit hídrico está em 236. Né? Então, é muito significativo para o período. Né? A gente já poderia estar com um déficit, mas um déficit bem menor, ou dependendo de algum ano, já até ter suprido, né, esse déficit e estar com armazenamento. Então, essa é a realidade aí das estações aqui do sul de Minas. Agora, falando um pouco do Triângulo Mineiro, Araxá também, a temperatura, o normal seria 21,3, deu 24,5. Patrocínio, 21,9, deu 23,9. E Araguari, 23,2, deu 26,4. Hein? Mais uma vez. Boa Esperança, 25,5. Então, a região que... precipitação, 208 em Araxá, que seria a média, choveu 174. Patrocínio, 197, choveu 64. Então, choveu bem menos que a média histórica. E Araguari, 253, choveu aproximadamente 115. Araguari já vem sempre, né, Rodrigo? Então, essas regiões aí do Triângulo, né, a exceção de Araxá, que choveu quase próximo da média, mas Patrocínio e Araguari choveu bem abaixo, né? Então, o normal para a região era 220, choveu 117. E com isso, o que aconteceu? O armazenamento a gente só tem na região de Araxá, que está em torno de 20, próximo aqui Varginha, quase que a mesma coisa. E o Patrocínio com déficit de 156 e Araguari com 363, né?
Então, assim, para aquela região lá, realmente... Como que a gente pensa numa cafeicultura sem irrigação, não, né, Rodrigo? Impossível você produzir café lá sem irrigação. Já passando para a região da Mogiana, a mesma situação aqui do sul de Minas do Triângulo, temperatura de 22,7, deu 25 graus em novembro, precipitação um pouco abaixo, 204, choveu 177, e lá a gente está equilibrado, né? Está com déficit de 0,1 e está sem armazenamento, então está praticamente 0 a 0. Então, a região que está um pouco melhor aí com relação ao Triângulo Mineiro e a região aqui de Boa Esperança, né? Rodrigo, eu não sei se você vai passar aí a questão do período sem chuva nos gráficos que você tem, porque, por exemplo, o pessoal olha, às vezes fala uma varginha, vamos pegar a varginha com armazenamento, né, de 20. Sim. E a chuva já mostrou que ficou abaixo, temperatura 2 graus acima, ou seja, nós tivemos pouca água com sol muito maior evapotranspiração, prejudicando mais as lavouras. Uhum. E nós tivemos também a questão que eu falei no começo de um veranico, né? Sim. Porque, se não me engano, teve lugares aqui em Varginha que nós ficamos quase 20 dias sem chuva. Em torno de 15, 20 dias, um espaço muito longo, com temperaturas, né? Muito altas. Altas, muito acima da média histórica, né? O normal seria a temperatura aí de 30, 31, agora batendo temperatura de 32, 33, 35 graus, as temperaturas máximas, né? E isso aí com um intervalo muito grande entre as precipitações e algumas regiões até com precipitação com volume baixo, né, Xande? Muito. E isso aí acabou impactando muito aí nas lavouras, né? Se a gente pegar Varginha, exemplo, a média histórica, eu teria que ter ao final de novembro 49 milímetros de armazenamento na média. O ano passado a gente estava com menos 5. Agora, em 2023, a gente está positivo em mais 21. Então, ainda está um pouco melhor com relação ao ano passado, Varginha, e é pior que com relação à média histórica, né? Agora, quando a gente pega o gráfico o saldo líquido, que é a precipitação menos evapotranspiração a cada 10 dias, o que a gente observa? Diferente dos outros anos, a gente teve o primeiro e o segundo decêndio de novembro negativo, onde a evapotranspiração foi maior que a precipitação. Somente no final de novembro que a gente ficou positivo com relação à precipitação superior à evapotranspiração. Isso aqui na região de Varginha, que é uma média do sul de Minas, né? E já falando de Boa Esperança, que é a situação pior aqui do sul de Minas, a média, eu teria que ter um déficit de menos 75 ao final de novembro. O ano passado a gente estava com menos 86, e esse ano a gente está com menos 236, né? Principalmente aí devido a essa precipitação, né? Se a gente tivesse chovido aí um pouco mais, né? 100 e poucos milímetros a mais, a gente estaria dentro de um déficit médio ali para a região, que seria 100 e poucos milímetros, né? Só que como choveu bem menos, acabou elevando esse déficit hídrico aí para essa situação. E com relação ao saldo líquido também, da precipitação menos evapotranspiração, diferente de Varginha, Boa Esperança ficou os 3 decêndios negativos, né? Primeiro, segundo e terceiro, a chuva não foi suficiente para suprir a evapotranspiração naquela região. Eu gosto muito desse gráfico seu do decênio, Rodrigo, porque aí o produtor consegue enxergar melhor, que não adianta, é o que a gente sempre fala aqui, só o volume de chuva do mês, mas como que ela é distribuída. Você pega a Boa Esperança normalmente a colheita lá é adiantada, ou seja, a florada é mais adiantada, então a granação também, enchimento dos frutos, vem tudo primeiro. Então, quando chega agora nesse novembro, que a gente já tem lá muito chumbinho em expansão, e depois da última florada, aí você tem um problema de temperatura alta e falta de chuva, é onde está vindo as quedas de frutos hoje, né? Acentuado. Varginha também tem, tá geral. Aonde que isso está sendo um pouco menos visto? Nas regiões mais frias, onde a florada é mais atrasada, então esses chumbinhos ainda estão menores, não estão em expansão, e aí a gente está vendo temperatura mais amena, né, Rodrigo? Em alguns lugares mais de serra, lugar que tem mais frio, altitude maior, você está tendo isso menor, em menor quantidade. Mas de uma maneira geral, dentro de tudo que você passou aí, a situação é muito crítica, né? Muito crítica, né? Principalmente nessas regiões aí, né? Que estão sofrendo esse déficit hídrico elevado para o período de novembro. Agora, falando das precipitações aqui de Varginha, comparando com a média histórica, ainda permanecemos, né? De janeiro a novembro, o normal seria 1.172 milímetros. De janeiro a novembro,
Choveu 1.470, então parece que está um ano muito bom, né, de precipitação. Choveu 300 milímetros a mais. Só que quando que ocorreu isso? Lá em janeiro e fevereiro. Então, assim, depois dali para frente, de março até agosto, a gente teve precipitações próximas da média. Depois, setembro, abaixo da média. Outubro, acima da média. E agora, novembro, um pouco abaixo da média. Mas na somatória, né, dos meses, ainda estamos com saldo positivo aí de 300. Com relação às temperaturas, é o que a gente já comentou no começo, né, Xande? De janeiro a junho, as temperaturas foram próximas da média ou abaixo. E a partir de julho, todos os meses, temperatura acima da média. Então, julho, o normal deu 16,4, deu 17,2. Agosto, 18,4, deu 19,6. Setembro, 20,3, deu 23,3. Outubro, 21,1, deu 23. E agora em novembro, 21,9, deu 23,9. Então, assim, foi muito significativo esse aumento de temperatura a partir de julho, né? E com essas precipitações aí irregulares, assim, principalmente a partir de setembro, né? Que é o retorno normal das chuvas, né? E mas a gente não teve esse retorno normal. E o que preocupa, Rodrigo, esses dados nós temos, a gente já sabe o que está causando de prejuízo. Agora, o que vem daqui para frente? Sim. Porque se numa época que era para a gente ter chuva, não era para a gente ter essas temperaturas tão altas, não se fala em veranico é janeiro, né? Janeiro, fevereiro, ali que a gente tem problema. Nós tivemos agora em novembro. Sim. Então, o que vem para frente agora em janeiro para a gente? Dezembro, janeiro e fevereiro. É um período muito crítico para a cafeicultura. Sim, com certeza. Principalmente ali o janeiro e fevereiro, né? Que geralmente ocorre, né? E se realmente ocorrer nessa situação, com essas temperaturas elevadas, com esse espaçamento muito entre uma precipitação e outra, uma situação bem crítica, né? Que pode ocorrer ali, principalmente nessa fase final aí de enchimento de grão. Porque nós tivemos uma safra ruim em 21, 22, 23 também, ela já foi melhor do que 22, tá? Sim. Mas é porque não tinha jeito de ser pior também, né, Rodrigo? Então, mas a gente pode ter a possibilidade de ir para mais um ano que não seja tão favorável, né? Além do que, a gente com essa falta de chuva, com essas temperaturas, nós já estamos perdendo para 25, né? Perdendo em crescimento, desenvolvimento de planta. E esse início de dezembro foi até razoável, né? Mas agora, meados de dezembro, a gente já está com a precipitação, parece que meio atrasada, né? Vamos ver como que vai ocorrer aí no final do ano. E nós começamos bem, né, Rodrigo? Por exemplo, lavoura podada esse ano, na hora que a gente podou e começou a soltar a folha, começou a ter crescimento, nós falamos, opa, tá bom. Tava indo bem naquele comecinho. Que foi até aquela chuva do começo, que antecipou as floradas e que tava vindo muito boa. Vindo muito bem, né, Jean? E aí, para finalizar, o alerta aqui do sul de Minas, é o que a gente comentou, né? As precipitações ficaram acima e abaixo em algumas regiões, né? Carmo de Minas, Muzambinho com armazenamento quase completo, Varginha com 21 e Boa Esperança, a Boa Esperança devido à baixa precipitação aumentou o seu déficit hídrico, né? Boa Esperança com 236 e Varginha com esse baixo armazenamento. A recomendação nossa, né, que os cafeicultores irrigantes, né, caso essas chuvas não se regularizem, há a necessidade de reposição total da lâmina de irrigação para a gente não ter prejuízo aí com a próxima safra. Das temperaturas, a gente já comentou atrás, que foram bem acima da média. Região do Triângulo também, em novembro, as precipitações foram inferiores à média. Então, há necessidade aí de reposição total, né, das lâminas para aquela região também, né? Araxá tem um pequeno armazenamento, mas que já justifica totalmente essa irrigação. Região de Patrocínio e Araguari nem se fala, né? Tem que acelerar aí com essas lâminas. Em Araxá, nos talhões avaliados, a gente constatou uma incidência de 10% de folhas infectadas de foma nas lavouras de carga alta e carga baixa e 9% na lavoura esqueletada. E na região da Mogiana, a mesma coisa, os produtores irrigantes, né, devem fazer essa reposição total da lâmina. Foi constatado 2,1% de folha minada de bicho mineiro na região de Franca. O índice de foma está em 1% nos talhões de carga alta e baixa e 3%, né, de folhas infectadas no talhão esqueletado. Então, até o final de novembro, a gente não viu a ferrugem ainda, né, a iniciar ainda, estava bem baixo, né?
Vamos ver agora, né? O clima não estava favorável para ela, se vai ter condições dela evoluir aí no próximo mês aí, a partir de dezembro, no próximo boletim. Com relação aos dados fenológicos, o que a gente observa? A média do sul de Minas está com crescimento aí em torno de 4,1 número de nós por ramo. O enfolhamento médio da região do sul de Minas está em 94. E o esqueletamento está com um crescimento de 3,6 aqui na região de Varginha, que é onde a gente tem a área esqueletada. Em Franca está 4,3, muito próximo a Varginha, o enfolhamento de 99 e o número de nós por ramo esqueletado está em 4,2, também próximo. Araxá, que é a região do triângulo que a gente avalia no campo, está com 4 número de nós por ramo, o enfolhamento um pouquinho mais baixo, 88, e o crescimento, o número de nós por ramo esqueletado está em 5,5. Então esse é um panorama geral, está muito próximo da média histórica, né? Esse crescimento e o enfolhamento das plantas, né? Vamos aguardar para frente aí o que vai acontecer. O que a gente tem para frente. O Rodrigo, assim, não tem muito o que a gente falar para o produtor, né? Porque quando a gente passa esses dados climáticos e tudo, a única alternativa que ele tem é quem tem irrigação. Sim. É a única. Se eu não tenho irrigação, acabou, eu já não consigo fazer mais nada. No episódio da semana que vem, nós vamos estar aqui com o Marcelo. Ele vem trazendo uma atualização da Mogiana e ele vem falando, principalmente, sentou ele e o Alisson, a gente conversou sobre escaldaduras, o problema da escaldadura, que está tendo, né, bastante, e o prejuízo que isso causa, o que o produtor ainda pode fazer, mas a gente fica meio de mão amarrada porque não tem muita coisa. Quem tem irrigação, ótimo, ele consegue controlar isso e sair de uma maneira muito melhor. Sim. Principalmente, quanto tempo faz que a gente... Plantio. Pessoal, planta café em novembro. Planta em novembro. Quanto antes plantar, é o melhor. Não falha, Xande. Esse ano teve gente que perdeu plantio. E aí, aonde que está a diferença? A irrigação, né, Rodrigo? Se ele tem água, porque a mudinha mais nova, tudo bem, o sol em cima judia muito, mas ela gosta um pouco mais de temperatura mais alta. Sim. E aí ela tem um desenvolvimento. Mas a incidência solar esse ano foi grande demais. Está muito quente. Esse próprio calor está incomodando a gente, na sombra, né? Então imagina uma planta a pleno sol, né? Com essas temperaturas aí, principalmente nessa região mais baixa aí do sul de Minas, a margem de Furnas, batendo 35, 34 graus quase que todos os dias, né? E alguns extremos, né? Alguns dias ou outro, até mais do que isso, né? E sem praticamente nada de umidade no solo. Ô Rodrigo, só para a gente finalizar, tem muito produtor que fala assim, então quer dizer que a cafeicultura sem irrigação não vai ter mais jeito lá na frente. Não é isso não. Algumas regiões vão sofrer mais, isso é fato, né? Isso daí vem mudando um pouco nos últimos anos esse clima. E aí o produtor pode chegar também, Rodrigo, e falar assim, mas eu não tenho condição de ter irrigação. A pergunta é, será que não? Tem aquele episódio que nós gravamos com o Chicão, quem quiser pode voltar lá e olhar, porque muitas vezes o produtor acha que ele não tem muita água, mas se ele fizer um reservatório maior, ele resolveu o problema dele. Não é só a quantidade de água que você tem, mas é o quanto você consegue armazenar para suprir. Eu não consigo fazer numa área grande, faz numa área menor. A questão é, cada ano que passa e a gente vem mostrando isso com certa frequência, a irrigação passa a ser mais importante. Principalmente naquele período da florada, né, Xande? Aquele período de agosto, setembro. Se ele conseguir armazenar um pouco de água e suprir aquele momento da florada, lógico, o produtor que tem uma irrigação agora e tem condição, nós estamos irrigando. Em Guapé, estou irrigando. Aqui em Varginha eu estou colocando água. Em outubro teve algum período que a gente irrigou, teve agora novamente em novembro e agora início de dezembro. Mas são casos anormais para o período, né? São períodos que chove bem distribuído, com volume bom, diferentemente desse ano, onde a gente teve essas temperaturas muito acima da média e essa chuva muito irregular durante esse período. Então, assim, mas para o produtor que conseguir fazer pelo menos essa suplementação ali em agosto, setembro, é uma garantia dele ter ele já ganha, uma colheita mais farta aí no ano seguinte. Rodrigo, mais algum recado pro produtor? Agora vamos aguardar o mês de dezembro e torcer para que pelo menos a chuva, né, se regularize com a maior frequência aí, para a gente passar essa virada do ano e começar um janeiro mais positivo. Pessoal, é isso que a gente tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo como que tá na região de vocês.
Tem chovido, não tem chovido? Como que está essa temperatura? Como que as lavouras estão se comportando? Coloca aí pra gente, tá bom? Semana que vem tem mais. Valeu, um abraço. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.